Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos, começando mais um dia, no início dessa terça-feira, feriado, meio aí de um feriado prolongado para aqueles que têm a oportunidade de folgar mais dias nesse período de carnaval. Mas eu quero aproveitar esses momentos de sua atenção para meditarmos um pouco na palavra de Deus. E quero convidar a ler comigo o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essas palavras foram dirigidas por Jesus a seus discípulos nos momentos finais de sua caminhada com eles aqui na terra. Convém lembrar que eles já haviam passado por toda a experiência da prisão de Jesus, do seu julgamento, da crucificação, agora a experiência da ressurreição de Jesus, do reencontro com os seus discípulos, e agora já nesses momentos finais, ele deixa com os discípulos a tarefa de dar continuidade ao seu trabalho e conclui com esta promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta afirmação de Jesus era significativa para os seus discípulos porque eles, imediatamente após isto, o veriam sendo assunto ao céu. Jesus seria levado ao céu. A sensação imediata e natural seria a sensação de abandono. Eles se sentiriam sós, eles achariam que Jesus não estaria mais presente entre eles. Jesus queria transmitir a ideia de que, embora não estivesse fisicamente com eles, a sua companhia estava assegurada, a sua presença estava garantida. E nós descobrimos à luz da palavra de Deus que uma das mensagens mais significativas da Bíblia é justamente a declaração de que nós temos um Deus presente, um Deus que está perto de nós. Uma das ideias presentes é a ideia justamente de companhia. Veja que a expressão de Jesus é: eis que estou convosco. Em muitos momentos a Bíblia fala de um Deus que caminha conosco, que caminha ao nosso lado. Você certamente já ouviu o poema intitulado Pegadas na Areia. A história de alguém que conta que teve um sonho e que em seu sonho via refletir a sua história de vida através da imagem de uma praia na qual via as marcas das pegadas. E ele então conversa com Deus, dizendo que naquele sonho ele vira sempre 2 pares de pegadas, o que indicava que Deus sempre caminhara ao seu lado. De repente, porém, ele se volta para Deus e diz que percebeu que nos lugares mais íngremes da caminhada, nos lugares mais difíceis da caminhada, um par de pegadas desaparecia e apenas um par permanecia. Ele então se queixa a Deus dizendo: tu prometeste que jamais me abandonarias. E Deus então reafirma esta promessa e diz: meu filho, eu jamais te deixaria, exatamente como prometi. E naqueles lugares na areia onde percebeste apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. O poema nos lembra que a presença de Deus ao nosso lado é constante, é permanente, a sua companhia nos é assegurada por Ele e garantida pelo seu amor e pela sua misericórdia. Mas não apenas a sua companhia nos é assegurada. O que nós descobrimos é que Deus se propõe a ser também a fonte de direção para os nossos passos. Ele quer não apenas nos acompanhar, Ele quer nos conduzir. E aqui descobrimos que, na verdade, o que pode fazer a diferença é que algumas vezes nós mesmos não permitimos que Deus dirija os nossos passos, que Deus nos conduza, que Deus guie o nosso caminhar, o nosso proceder, o nosso modo de viver. Muitas vezes nos agarramos aos nossos próprios projetos, à nossa própria vontade. Queremos fazer as coisas movidos e estimulados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias paixões, até mesmo pelos nossos próprios instintos, e rejeitamos a proposta divina de dirigir os nossos passos. Reflita, por exemplo, a respeito desses dias que você está vivendo, daquilo que você tem feito até o dia de hoje, do que você pretende fazer ao longo do dia de hoje, de amanhã, dos próximos dias. Reflita sincero e honestamente a respeito das suas decisões. Pergunte-se se você tem permitido que a vontade de Deus se faça verdade na sua vida, que a vontade de Deus aconteça no seu viver. Pergunte-se honestamente se você tem permitido que a direção de Deus seja a marca dos seus passos e de suas decisões.
Se as suas atitudes para com os outros, o modo como você vive, tem refletido o projeto divino para você, ou se tem refletido a sua teimosa insistência em abraçar seus próprios desejos. Deus nos assegura a sua companhia, mas Ele quer ser também a fonte de direção para os nossos passos. E nós descobrimos então que quando Deus, que caminha perto de nós, que está sempre a nosso alcance, dirige os nossos passos, conduz o nosso caminhar, dirige o nosso viver, nós passamos a experimentar a força que há nele e que não está em nós. Percebam que a Bíblia nos assegura que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Justamente naqueles momentos difíceis de nossa caminhada, quando as nossas forças parecem insuficientes, nós podemos encontrar em Deus a força de que precisamos. Os que esperam no Senhor têm suas forças renovadas, mas não apenas isso. Os que esperam no Senhor têm também o ânimo renovado e restaurado por Deus, porque é Ele quem nos traz segurança. Perceba, por exemplo, que nas palavras do salmista, no belíssimo Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E explica por quê. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Podemos viver a nossa vida com a segurança e com a confiança de que Deus está ao nosso lado, quando nós permitimos que Ele dirija os nossos passos e quando permitimos que a sua vontade se cumpra em nós. Passamos a experimentar então a paz, a confiança e a segurança que nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar, que nós não vamos encontrar em mais ninguém, que nós não vamos encontrar em nós mesmos, mas que Deus nos assegura quando Ele caminha conosco e dirige os nossos passos. Permita que Ele dirija o seu viver. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua disposição em dirigir a nossa vida, o Teu amor demonstrado na Tua caminhada ao nosso lado, a Tua misericórdia provada no modo como Tu nos conduzes nos momentos difíceis da vida. Queremos Te pedir, Pai, que Tu nos ajudes a fazer a Tua vontade e a viver em conformidade com o Teu querer. Que cada um daqueles que nos assistem neste instante tenha em seu coração o desejo, a disposição, a decisão de permitir que Tu dirijas os seus passos, que Tu conduzas os seus caminhos. Dirige o seu viver hoje e no futuro. No nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.